Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sua família. Estamos iniciando aí mais um curso nosso, mais uma aula do nosso ciclo de crescimento, falando exatamente sobre a importância de ser membro da igreja. Nós já falamos sobre tantas coisas até aqui, eu não sei se você lembra, né? Mas nós já falamos muito até aqui. Eu tenho certeza que a gente vai continuar aprendendo um pouco mais. Semana passada, nossas doutrinas, o que nós cremos, né? As nossas principais doutrinas da nossa Convenção Batista Brasileira. Somos a primeira igreja batista da Convenção Batista Brasileira em Rolim de Moura. Claro que existem outras igrejas da nossa mesma convenção. Tem a segunda igreja, que é ali perto do Bombeiro. Tem a igreja Batista Nova Canaã, que é até aqui próximo da minha casa. Então, se você não sabe onde é a minha casa, onde é a casa pastoral da igreja, é em frente à Energisa, não tem como errar. E tem a igreja Batista de Rolim, que é ali perto da Unir. Então nós temos aí 4 igrejas batistas, também temos uma outra congregação, tudo fazendo parte da nossa Convenção Batista Brasileira. O nome da nossa igreja é Primeira Igreja Batista, porque de fato, da Convenção Batista Brasileira, na cidade, a nossa igreja foi a primeira a existir. Nem em todos os lugares você vai ver o nome Primeira Igreja Batista. Você vai ver outros nomes, mas na maioria dos lugares é Primeira Igreja Batista. Então não significa que a nossa igreja só é a igreja se lá naquela cidade que você for visitar ou que um dia você for morar, tiver ali Primeira Igreja Batista escrito nela. Não. É se ela faz parte da Convenção Batista Brasileira, ela é a mesma igreja que a nossa. Quais são os nossos princípios? O que nós temos como princípios, né? Falamos sobre doutrina, lembrando, se você tiver alguma dúvida do que foi falado semana passada, na última aula, né? Você pode ali mandar perguntas e eu vou esclarecer se você tiver alguma dúvida. Enquanto isso, nós vamos caminhando. E chegamos então seria a segunda parte da nossa declaração doutrinária e dos nossos princípios. Ou seja, nós já falamos sobre princípios bíblicos e vamos falar de uma forma geral quais são os nossos valores, né? Quais são os nossos princípios, o que nós temos que nos distingue de igreja batista para outra igreja batista. Então, o primeiro princípio que nós falamos é o princípio da autoridade. Sim, quem é autoridade sobre a minha vida? Como batistas, nós cremos que a autoridade na vida de uma pessoa, na minha vida, na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa que frequenta a nossa igreja, é o que? É a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é fonte de autoridade. Um texto da palavra de Deus que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o servo de Deus seja preparado e habilitado para toda boa obra. Ou seja, se existe algo que eu preciso fazer como pessoa, a palavra de Deus me ensina. Qualquer coisa que nós compramos, ou qualquer eletrodoméstico, a gente sempre fala que vem ali com o manual de utilização. Nosso manual de utilização de vida é a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela é a nossa autoridade. Não existe nada maior do que a palavra de Deus na nossa vida. Por isso que por isso que eu sempre falo para você ler a Bíblia todos os dias e faço campanhas na nossa igreja em prol disso. Ela nos assegura que a vontade de Deus será feita em nossa vida. Ah, eu não sei, pastor, qual é a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus. E por isso você deve lê-la. Por isso a gente tem ela como autoridade na nossa vida. Segunda característica, segundo princípio que nós podemos falar da nossa igreja, é a autonomia da igreja local. Ou seja, o que isso significa? Significa que nós, como igreja, temos um jeito de ser, temos uma maneira de agir, temos as nossas programações, temos as nossas decisões. Não existe outra igreja batista que venha interferir nos nossos trabalhos. Nem mesmo uma assembleia da Convenção Batista Brasileira pode interferir no trabalho da igreja. Nós somos autônomos, fazemos o que bem entendermos, é claro, dentro do quê? Dentro da doutrina e dentro dos princípios. Se eu estou fora da doutrina,
Ou seja, se eu falo que a salvação não é em Jesus Cristo, então isso é um problema. Nós temos um problema doutrinário. E tendo um problema doutrinário, existe um monte de consequências que podem acontecer com a igreja. Mas, qualquer outra situação, que música que nós vamos cantar, que pastor que a igreja vai escolher para ela, quando ela vai batizar, quando ela vai fazer ceia, quando ela vai fazer a reunião de administração, o culto administrativo. Isso é a igreja que toma decisões. Como é que ela vai utilizar para pregar o evangelho? Que material que ela vai usar na sua escola bíblica dominical? Isso é uma decisão da igreja, somente a igreja local, ou seja, a nossa igreja aqui de Rolim de Moura, por mais que a gente tenha outras igrejas, por exemplo, a Igreja Batista Nova Canaã, ela não pode interferir no nosso jeito de ser. Ela não pode dizer para nós, vocês têm que cantar isso, vocês têm que cantar aquilo, não. Porque isso interferiria o quê? A autonomia nossa como igreja. Quem toma as decisões da nossa igreja são sempre os próprios membros da igreja. Então nós temos a autonomia da igreja local. E quem é o líder da nossa igreja? O líder da nossa igreja é Jesus. Jesus é o líder da nossa igreja. Ele está diante da igreja. Eu, como pastor, sou um instrumento de Deus para levar a igreja na visão, na missão que Deus estabeleceu por ela. É claro que, como pastor, aí vem o respeito que você deve ter por mim, a fidelidade, o acompanhamento, da mesma forma como eu tenho com você. Mas a autonomia da igreja local é isso, a nossa soberania. Ninguém fala o que deve ser feito. Terceiro princípio nosso é o sacerdócio de cada cristão. O que isso significa? O sacerdote era alguém que apresentava a pessoa a Deus. No Velho Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você via que para a pessoa pedir perdão, ela tinha que levar um sacrifício até o sacerdote, que ele é o representante de Deus e do povo. Agora, no Novo Testamento de Jesus Cristo, isso acabou. Eu e você temos acesso a Deus. Eu e você somos ministros da obra de Deus neste lugar. Então você pode exatamente fazer o quê? Você pode orar, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma obra a realizar no nosso meio por aquilo que Deus concedeu a você. O texto de Apocalipse 1,6 vai dizer: e nos 6 reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja a glória. Ou seja, nós somos o próprio representante diante de Deus. Ninguém mais precisa nos representar diante de Deus. Ninguém. Eu sou o meu próprio representante. Então você deve orar. Você não precisa crer, a oração do pastor é mais forte. Não, você pode sim falar comigo, fazer oração. Eu vou estar com você, eu vou orar pela sua vida, mas isso não significa, por exemplo, que a minha oração é uma oração mais poderosa do que a sua. Não, todas as orações que são feitas há poder no nome de Jesus Cristo. Quarto princípio nosso, o dízimo. Sim, o dízimo é a responsabilidade de cada crente no sustento da obra da igreja. Nós não recebemos ajudas de governo de fora, não recebemos ajuda da nossa convenção, não recebemos ajudas de outra igreja. Quem sustenta a nossa própria igreja somos cada um de nós com aquilo que nós damos a Deus, que é o dízimo. O dízimo é o quê? O dízimo é 10% da sua renda. Então você vai ali, bom, quanto que eu ganho? Eu ganho X. E meu dízimo então é 10% desse X. Pastor, eu não trabalho. Como eu vou dar o dízimo? Não tem como, porque é renda, é aquilo que você ganha. Pastor, eu tenho um aluguel, eu tenho isso, então é só aluguel. Pastor, eu tenho uma loja e ela tem um faturamento de tanto. Você vai tirar os impostos que você paga para sua loja, se paga aluguel, se paga luz, se paga os seus funcionários. O que sobrou, que seria o seu lucro para você, aí sim você tira desse valor, do seu lucro, os 10%. Tudo que for da loja, você paga para a loja, fornecedores, o que for, você não conta esse valor, somente o que de fato é seu lucro. Há um texto da palavra de Deus que diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos, quer das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Então nós reconhecemos que 10% do que nós ganhamos deve ser consagrado a Deus. E eu coloco diante de Deus. Então, quando eu recebo, eu tiro os 10%, entrego a Deus e ali eu faço exatamente o que Deus mandou que eu fizesse, que é ser dizimista. E isso é algo muito abençoado, porque Deus vai ajudar você, você vai ver a mão de Deus sobre sua vida, o sustento de Deus a cada dia,
mas também é uma forma de adoração a Deus. Também não posso dar a Deus pensando em ganhar mais, não, mas eu vou dar como gratidão pelos outros 90 que ele me deu. Então Deus me deu 100%. E eu vou tirar 10, consagrar para ele, vou entregar na igreja. Na igreja tem um envelope marrom que você pode ali colocar o seu nome, há um cartão ali dentro e você coloca o valor, a data e o valor. E ali há a contabilização da igreja. No culto administrativo, você recebe uma prestação de conta de tudo que entrou e saiu da nossa igreja. Nós temos um conselho fiscal, nós temos pessoas que acompanham, então é tudo bem tranquilo em relação a isso para nós. Quinto princípio, a vida dirigida pelo Espírito Santo. Sim, nós temos uma vida que é dirigida pelo Espírito. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Como descubro isso? Lembra da autoridade? A Bíblia? A Bíblia vai guiar você pelo Espírito Santo e você vai ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir você à vontade de Deus, aquilo que Deus deseja. O texto diz o seguinte: eu sou a videira, vocês as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Exatamente, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus, nós não conseguimos fazer nada. Então permita que a sua vida seja dirigida pelo Espírito de Deus. Sexto princípio nosso como igreja, falar dos outros sobre Jesus. Sim, nós fomos chamados para falar de Cristo, ou seja, o que Jesus fez na sua vida. O que o encontro com Jesus mudou sua vida? A sua fé em Jesus, você ter crido em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, trouxe benefícios, como um deles, o grande benefício, a vida eterna ao lado de Deus para todo sempre. Então você vai falar disso, que Deus tem falado ao seu coração, você vai falar: pastor, eu não sei o que falar, não sei como dizer, eu não conheço muito bem a Bíblia, mas o que Jesus tem feito na sua vida? Qual a diferença que você tem sentido a partir do momento que você recebeu Jesus no seu coração? É isso que você vai dizer. Se você estivesse domingo na igreja, domingo à noite eu falei sobre a mulher samaritana, você lembra? Se você lembra, depois você coloca aí no grupo. Pastor, eu lembro, estava presente. Infelizmente a gente não conseguiu transmitir, porque novamente deu um problema no cabo da nossa câmera e não foi possível. Mas eu falei ali que a mulher teve encontro com Jesus e depois da conversa com Jesus, ela saiu falando para a cidade inteira que ela havia conhecido Jesus. Aí perguntaram: como que você sabe que ele é o Messias? Porque ele falou tudo a meu respeito. Ele sabe quem eu sou. E quem podia fazer isso era o Messias. E ela então conta a sua experiência de encontro dela com Jesus para outras pessoas. Então o que a sua vida mudou depois que Jesus entrou na sua vida? É isso que você vai compartilhar com as pessoas também. A gente chama isso de testemunho. Mas nós somos chamados para falar de Jesus. O texto diz o seguinte: e estáis sempre prontos para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a esperança que há em vós, a esperança que há em você. Ou seja, por que você está tão seguro? O que é isso que aconteceu com a sua vida? Aí você vai dizer: no momento que encontrei Jesus Cristo, eu comecei a ter segurança, comecei a ter paz no meu coração, mesmo no meio da dificuldade. Mas Jesus me deu essa paz. Então você vai fazer isso. Esse é o nosso princípio fundamental. Nós temos também o princípio da liberdade do indivíduo. Sim, você é livre para adorar a Deus como quiser. Por isso que alguns domingos atrás também eu falei: ó, você pode bater palmas, você pode dar glória a Deus, você pode aleluia. Eu até brinco, pode plantar bananeira. Se é pro louvor a Deus, se você entende que essas coisas vão engrandecer o nome de Deus com a sua vida, se é isso que você deseja dar a Deus de todo o seu coração, então faça. Isso não é um problema, porque nós temos o princípio da liberdade do indivíduo. O ser humano é livre para adorar a Deus, também é livre para seguir a Deus ou não. Quando você compartilha o amor de Deus, quando você fala de Jesus para as outras pessoas, o que acontece? Ali as pessoas vão dar uma resposta daquilo que você falou. Ela pode dizer sim para Jesus, ela pode fazer isso, como também ela pode dizer não para Cristo. Então a decisão é dela, ela toma a decisão. Nós não conseguimos obrigar o ser humano a nada. Por quê? Porque Deus nos fez exatamente para poder sermos livres em nossas escolhas.
Nós temos a liberdade do indivíduo. O indivíduo é livre para fazer o que ele bem entender. É claro que, muitas vezes, nós não conseguimos entender essa liberdade. Nós não temos condições de ouvir e dizer, nossa, é verdade, ele tem essa possibilidade. O ser humano é assim. E nós não podemos esquecer disso jamais. Deus nos fez, eu falo que é uma bênção sermos livres. É uma bênção ter a liberdade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito da liberdade. Eu tenho isso fundamental na minha vida e respeito e muito a liberdade dos indivíduos. Eu não tento, hipótese alguma, atrapalhar essa liberdade. Ao contrário, eu luto pela liberdade das pessoas. E você também deve fazer isso. Você deve lutar pela a liberdade do indivíduo. Eu vou tentar agora, como eu estou gravando no software, eu vou tentar mostrar agora algo que eu vou achar fundamental que você possa ver comigo, não somente você ouvir, mas eu acho fundamental que você veja comigo o que eu vou falar a partir de agora, que é o quê? Que é um pacto das igrejas batistas e um pacto da nossa igreja. Né? Nós temos um pacto que eu acho fundamental a gente ler esse pacto nosso como igreja. Vou tentar aqui só um pouquinho de paciência. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo, beleza. Né? Deixa eu vir aqui. Só um pouquinho. Estou tentando a melhor forma. Aqui que está no Word. Tentando a melhor forma. Acho que agora vai dar pra gente. Ok. Vai dar para mostrar. Só aqui espelhar para vocês. Não é tão fácil assim não, né? Porque na hora que eu abri o arquivo errado. Eu coloquei tudo pronto e abri o arquivo errado. Agora eu tô apanhando literalmente do... Não vou conseguir, gente. Estão orando aí. Que acho que eu não vou conseguir. Muita calma nessa hora. Precisa muita calma nessa hora. Estou abrindo de novo o arquivo. Porque talvez que eu fiz algo antes que não devia. Então deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, conforme você vai tendo dúvidas, eu vou pedir que você coloque no grupo. Se você não quiser colocar sua dúvida no grupo, coloque no... Mande no particular para mim. Mas não fique sem que você tire todas as suas dúvidas, entendeu? Muito importante que as suas dúvidas sejam tiradas. Eu, particularmente, não gosto de ter dúvida, entendeu? Toda dúvida que eu tenho, eu não tenho nenhum problema com pergunta, eu faço pergunta. E se você tiver a sua dúvida, faça a sua pergunta. Não fique com dúvida. Vamos ver se agora vai. Vai orando aí, tá orando? É que ele não está reconhecendo, gente? Que triste. Pense na tristeza no meu coração. Não tá, já abri, já fechei, hein? E ainda não reconheceu. Não reconheceu. Mas eu vou mandar um material para vocês. Né? E aí vocês vão poder ver. Ok? Então vamos lá. Qual é o pacto nosso, membresia? Ele diz o seguinte: tendo recebido a Cristo como meu Senhor e Salvador,
sido batizado, quando você for batizado, quem já foi batizado, e concordado com a declaração de fé da Igreja Batista, qual é a declaração de fé da nossa igreja? Que eu falei na aula anterior, e também os nossos princípios de hoje. Com a estratégia e estrutura da nossa igreja, eu agora, dirigido pelo Espírito Santo, me sinto liderado a me unir à família de Deus que se reúne na primeira igreja batista em Rolim de Moura. Fazendo isso, meu compromisso, eu comprometo diante de Deus e dos outros membros a fazer o seguinte: 1. Proteger a comunhão da igreja. Como é que a gente protege a comunhão da igreja? Primeiro, agindo em amor uns com os outros, recusando fofoca e seguindo o líder, que no caso é o pastor. Então, eu protejo minha comunhão dessa forma. Isso é um aspecto do meu compromisso com a igreja. Segundo compromisso meu, promover o crescimento da igreja. Como que eu promovo o crescimento da igreja? Orando pelo seu crescimento, convidando seus amigos que não pertencem à nossa igreja para virem aos nossos cultos, às nossas programações. Isso é pequeno grupo, isso é culto das mulheres, casais, jovens, adolescentes, o culto domingo à noite. Então a gente faz isso também convidando os nossos amigos para estar presente. Recebendo com carinhos as pessoas que são convidadas, ou seja, os nossos visitantes, aqueles que vêm. Quantos de vocês foram a primeira vez na igreja e foram recebidos com carinho? Mas às vezes a gente não consegue pegar todos os visitantes. Existem visitantes que passam por nós e a gente não tem nem a mínima ideia que eles passaram. E se cada um de nós recebemos bem essa pessoa, ele vai ficar no grupo porque ele vai se sentir aceito. E tudo que as pessoas querem é se sentir aceitas. Então nós vamos fazer isso, receber todos eles com muito amor e carinho. Terceiro compromisso, eu vou servir em algum ministério da igreja. Primeiro, descobrindo meu dom e talento, isso a gente vai ver no curso Forma, se você ainda não descobriu qual é o seu dom. Sendo equipado pelo meu pastor para servir, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é treinamento. Terceiro, desenvolvendo um coração de servo, ou seja, está pronto para servir. Não com reclamação, não com murmuração, mas com um coração alegre para servir em qualquer área da nossa igreja. Quarto, testemunhar a minha fé, frequentando assiduamente os cultos, ou seja, não só vindo uma vez por mês, só na hora da ceia, só na hora quando tem alguma programação especial. Não, mas eu participando assiduamente. Tem escola bíblica dominical, tem o culto domingo à noite, tem o culto de quinta-feira, tem o seu pequeno grupo, tem a reunião que você vai pertencer, seja na mulher ou homem jovem, que é uma vez por mês essas reuniões. Então eu vou participar disso. Segundo, vivendo de modo exemplar. Sim, vivendo de modo exemplar, isso me faz com que eu testemunhe minha fé e eu tenha isso firme no pacto da minha brevezinha, no compromisso com os irmãos. E entregando também o meu dízimo fielmente, todo mês ali que eu recebo, toda hora que eu tenho a minha renda. Então eu vou ali servir a minha igreja, servir os meus irmãos exatamente com o meu recurso financeiro. Então esses são os pactos da membresia, que você vai se comprometer. Então, a ser membro da igreja, eu me comprometo com isso. Porque faz parte, você tem um benefício de ser membro de uma igreja, mas todo lugar tem os seus deveres, e esses são os nossos deveres, nosso comprometimento. Tenho certeza que você fizer isso, você vai crescer muito, muito mesmo no amor de Deus, você vai crescer na sua caminhada com Jesus, e isso vai ser uma bênção na sua vida. Não tenha dúvida disso. Então, esses são a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre os nossos princípios, falamos sobre os nossos pactos, qual é o nosso comprometimento com a igreja, o que a igreja espera que você faça, e os seus benefícios, você já sabe: oração, estudo bíblico, disposição em servir você. Nós estamos aqui para isso, para abençoar a sua vida e você para abençoar as pessoas. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa lição, sabe exatamente, só perguntar que a gente vai falar, ok? Então, Deus abençoe sua vida, que você continue firme no propósito do Senhor, servindo a Deus fielmente. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar sempre, sempre falando ao seu coração e trazendo ali a direção para a sua vida. Ok? Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.